Pronto, Rodolfo. Tem 28 pessoas. Olá, gente, bom dia. Tudo bem, Júnior? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Podemos começar, Júnior? Pode começar. Tá todo Bom, mundo. vamos lá. Vamos lá, gente. Antes de tudo, bom dia para todos vocês. Muito obrigado aí por participar aí do webinário em relação a esse novo sistema do FG, que é um sistema que basicamente vai alterar a forma de que praticamente 95% dos brasileiros ou dos não classificados como não domiciliados no Reino Unido vai alterar a forma como eles vão ter que acessar, declarar e pagar os impostos no Reino Unido. Então, assim, uma super mudança, uma mudança super radical, e eu acho que pouca gente está dando a atenção que deve ser dada para tal assunto, né? Visto que nós começamos com essa ideia desse novo regime, essa nova implementação desse regime praticamente no ano anterior. Esse ano eles bateram o martelo e aí não tem o que fazer, saiu esse guia final a respeito de como é que vai ser implementado, o que tem que ser declarado, como é que tem que ser feito a preparação da declaração do imposto de renda, basicamente. Então, eu gostaria aí de dar uma explicação geral para todos vocês. Então, antes de tudo, falar um pouquinho sobre a Vertice Service. Para quem não conhece a Vertice Service é uma empresa de contabilidade que já ajudou mais de 10 mil empreendedores, 10 mil empresários a começar e a crescer o negócio próprio, oferecendo soluções contábeis, né? Serviços contábeis, estou falando de serviços contábeis para a empresa e para a pessoa física, que é a preparação do imposto de renda. Um pouquinho em relação a mim, meu nome é Rodolfo Basílio, muita gente já me conhece no Reino Unido, eu estou no Reino Unido desde 2004, já praticamente quase 20 anos, e hoje eu trabalho mais com foco na estratégia e consultoria para negócios que estão buscando o crescimento. Então, sou fundador da Vertice Service em 2007, sou um empreendedor em série, trabalhei não somente na área da contabilidade, mas também expandi o meu conhecimento, trabalhei muitos anos na área da fintech, fundei um banco digital em 2010, vendi ele com sucesso em 2022 e sou cofundador de um software, uma tecnologia também para empresas de pagamento, Remitec 2018, vendido em 2022. Então, eu não só trabalho na área da contabilidade, mas eu também trabalho em outras diversas áreas no Reino Unido e também no exterior. Está aqui o meu Instagram, meu website, na área da consultoria. Se você é empresário, está buscando serviço de consultoria, está buscando o crescimento da tua empresa, entre em contato com o nosso material. Eu sempre estou postando ali muito material, muito relevante, muito bacana aí para você, empresário que está começando esse negócio próprio. Para você aprender aí na prática e entender que empreendedorismo não é receita mágica, é muito trabalho. Então tá lá no material, se você quiser acompanhar, vai ser um prazer aí em tê-lo conosco. Vamos lá. O que é o novo regime FG, que é o centro aqui da discussão, né? Basicamente, esse novo regime FIG, ele, Foreign Income Gains, que começou em abril de 2025, ele praticamente substituiu um regime anterior, que era o conhecido como Remittance Basis, né? A ideia desse FIG, de acordo com o governo inglês, é de facilitar, né, essa foi a ideia principal, facilitar e atrair novos talentos e capital para o Reino Unido. Mas, assim, a minha agora opinião pessoal, eu acho que o barato saiu caro, desde que eles falaram que eles iam lançar e implementar esse novo regime do FIG, praticamente 15 mil milionários deixaram o Reino Unido e foram morar em Dubai, foram morar na Itália, Suíça. Nós mesmos nós temos vários clientes que, infelizmente, deixaram o Reino Unido para poder morar em outros países. Mas, só para poder fundamentalmente aqui explicar o que é, para assim sendo, se você não acompanhar toda a apresentação, você vai pelo menos saber o que é praticamente assim. Praticamente nos primeiros 4 anos de quem é novo residente, dentro dos 4 anos, ele é isento de pagar o imposto de renda sobre a renda no exterior. Porém, né, o residente fiscal tem que, obviamente, declarar a renda que ele tem no Reino Unido. Então, essa que é a definição prática e clássica e fácil para você entender o que é o FIG, né? Então, o que mudou? Eu vou explicar um pouquinho agora em relação ao que mudou. Antes de abril de 2025, tinha um outro sistema que a gente conhecia como Remittance Basis, que praticamente pouca gente entendia e aplicava corretamente. Só para dar aqui
um resumo bem rápido do que era o remittance base, o que o pessoal, o que todo mundo fez errado, é que o remittance basis, ele praticamente, ele permitia o não domiciliado, brasileiro, por exemplo, não domiciliado, a não ter que pagar o imposto de renda sobre as rendas do exterior, né, dos países fora do Reino Unido, contanto que não trouxesse esse dinheiro, essa renda que foi gerada naquele ano, que foi oferecida naquele ano para o Reino Unido. Né? Como é que funcionava? É muito interessante, porque pouca gente conhecia na prática como é que funcionava isso. Nós, na Verservice, tivemos muitos clientes que prepararam o imposto de renda, essa declaração, e se utilizaram no Remittance Basis de acordo com como é que tinha que ser feito praticamente. Nos primeiros 7 anos, quando você preparava o imposto de renda, você clicava o box lá dizendo que o sistema que o contribuinte está escolhendo para poder pagar os impostos é o sistema Remittance Basis e não o tal do Arising Basis. E durante 7 anos, toda a renda que a pessoa tinha no exterior não tinha que ser declarada no Reino Unido e não pagava os impostos. Isso até 7 anos. A partir do 7º ano, né, se a pessoa ou o contribuinte queria continuar a utilizar o sistema de Remittance Basis, tinha que passar um cheque, né, um valor fixo. É interessante porque o valor não variava. De 30 mil pounds durante 7 dos 9 até o 14º o 12º ano. No 12º, aqueles 30 mil libras que ele pagava fixo passava a ser 60 mil, e aí depois até o 15º, mais 3 anos. E no 15º ano, ele passava a pagar o imposto sobre a renda que ele tinha, não somente no Reino Unido, mas também no exterior. E aí, obviamente, eu acho que o governo inglês fez uma análise da situação e falou assim, gente, ninguém está usando o Remittance Basis de acordo com o que tem que se usar, os contadores também não sabem fazer essa declaração corretamente, eles não conhecem corretamente essa distinção entre a Rising Basis e Remittance Basis, vamos alterar esse sistema de Remittance Basis para um novo sistema, e aí eles trouxeram o FIG, né, que é o Foreign Income Gains, que substituiu o Remittance Basis a partir de abril de 2025. E o que mudou praticamente? O que mudou foi que aquela ideia do não domiciliado, isso aí a gente esquece, isso foi excluído, não existe mais. Agora o que vale é a residência, via residence basis. Então, para poder resumir novamente, qual que é o foco do FG? É que ele dá a isenção no Reino Unido para as rendas e ganhos de fonte estrangeira, incluindo a brasileira, por um período limitado de 4 anos. É isso. Então, o que significa na prática? Que tem muito brasileiro, ou melhor, 25% dos brasileiros, que eles têm residência fiscal no Reino Unido, eles vão ter que declarar a renda mundial a partir de agora, esse ano fiscal de abril de 2025 até 2026, que tem até 2027, janeiro, para poder entregar. Então vamos lá, quem pode se utilizar do FG? Quem tem essa isenção dos 4 anos que não paga o imposto do estrangeiro, do exterior, são as pessoas que se tornam residentes do Reino Unido a partir de agora e que elas ficaram 10 anos fiscais consecutivos fora do Reino Unido. Né? E quem não é elegível? Quem não cumpre os 10 anos fora ou quem já está no Reino Unido há mais de 4 anos. Né? Então, assim, o detalhe importante novamente em relação ao FIG é que não tem nada a ver com visto. Tem muita gente que está se confundindo. Ah, mas eu estou com visto de estudante, eu estou com visto de visto daquilo. Não tem nada a ver. O ponto de partida, a elegibilidade é o Statutory Residence Test, que é o SRT. Então, se você é residente fiscal no Reino Unido, depende da sua situação, do seu visto, você tem que sim declarar a sua renda do exterior no Reino Unido, mesmo em alguns casos que você não tenha renda no Reino Unido, inclusive. Tá? Então, isso que é interessante, não tem nada a ver com o visto. Então, aqui está para que você não se esqueça, ó, a isenção, né, desses 4 anos é somente para as rendas do exterior e não para a renda do Reino Unido. Então, a renda que você tem no Reino Unido durante os 4 anos de isenção continua tendo que pagar tributo, pagar os impostos, independente da isenção. Então, o que cobre a isenção? Né? A isenção cobre o quê? Ela deixa fora da declaração do imposto de renda as rendas que o contribuinte tem no exterior. Né? Salário do exterior, dividendos, aluguel do exterior, desses 4 anos não tem que pagar. Ganho de capital de fundo estrangeiro também, desses 4 anos de isenção também não tem que pagar. Agora, a renda e ganho permanece isenta no Reino Unido durante esse período dos 4 anos. Né? Lembrando que depois desses 4 anos, se o contribuinte quiser trazer essa renda para o Reino Unido, ela pode trazer sem ter que pagar imposto nenhum. Então, o que não cobre? Não cobre a renda e o ganho de fonte britânico, que você ganhou no Reino Unido. Isso sim tem que continuar declarando. Ah, eu tive rendimento sou funcionário, eu tive
aluguel de imóvel, todas essas rendas do Reino Unido, o contribuinte continua tendo que declarar, mesmo durante esses 4 anos. Porque tem muita gente que está se confundindo, dizendo, durante 4 anos eu não preciso declarar nada, nem no Brasil, nem no Reino Unido, estou isento. Não, não é verdade. Você está isento de declarar fora do Reino Unido, mas dentro do Reino Unido você tem que pagar. Então, como é que funciona na prática, para quem vai ter a isenção do FIG? O início é o primeiro ano que a pessoa se torna residente, até o quarto ano. Após os 4 anos, a pessoa não tem mais o regime, ela perde o regime, e aí os critérios da elegibilidade deixam de ser atendidos, a pessoa tem que começar a preparar o seu imposto de renda, também declarar a sua renda, não somente que ela teve no Reino Unido, mas também que ela teve no exterior, e, obviamente, utilizando aquele crédito que ela teve de imposto de renda que ela pagou no exterior como crédito, Foreign Tax Credit, que usar como crédito no Reino Unido e ver se vai ter que pagar algum imposto adicional ou não. Vamos falar um pouquinho agora sobre as obrigações de declaração, porque isso é uma coisa interessante que também aconteceu novamente no Remittance Basis, porque as pessoas, o contribuinte ou os contadores ou os consultores tributários não faziam corretamente. Então, acho que a partir de agora, vamos aproveitar que a gente tem esse novo regime do FIG e vamos tentar fazer corretamente agora, desde o princípio, desde o começo, para que a gente não tenha que depois corrigir erro que a gente cometeu agora no futuro. Então vamos lá. Durante o período, né, que a pessoa, que o contribuinte é elegível ao FIG, né, a minha sugestão é que a pessoa prepare o imposto de renda, mesmo que essa pessoa não tenha renda no Reino Unido, e só tenha no exterior e vice-versa. Por quê? Porque o FIG, a gente tem que lembrar, ele é um regime eletivo, ele é feito por ano. Então, na prática, a forma mais segura, mais simples de reivindicar o FIG com o HMRC no futuro, se ele vier questionar, é ter a preparação do imposto de renda. Então, dessa forma, eu mais que recomendo que o contribuinte prepare o imposto de renda todos os anos, independente da isenção do FIG ou não. Você vai lá, prepara o imposto de renda e clica o box FIG e coloca o valor da renda no exterior que você não vai declarar esse ano porque você está isento. E aí depois, obviamente, nesses 4 anos, como eu disse anteriormente, você pode trazer essa renda para o Reino Unido sem ter que pagar nenhum imposto adicional. Lembrando que novamente, se tiver algum outro tipo de renda no Reino Unido, por exemplo, renda de aluguel, enfim, você vai ter que preparar o seu self-assessment e você vai ter que declarar a sua renda no Reino Unido e pagar os impostos de acordo. Agora, se você não for elegível para o FIG, repetindo que é 95% da comunidade brasileira que vive no Reino Unido está nessa situação, você vai ter que preparar o seu imposto de renda e vai ter que declarar a sua renda que você tem global, né, fora do Reino Unido, incluindo o Brasil, e você vai poder utilizar como crédito o imposto de renda que você pagou no Brasil. E aí é uma coisa interessante que tem muito profissional, muita gente está se confundindo, dizendo que, não, mas você vai ter que pagar imposto no Brasil e imposto no Reino Unido duas vezes, porque não tem acordo de tributação. Não tem nada a ver. O Reino Unido ele reconhece unilateralmente o pagamento do imposto de renda no Brasil, por exemplo, que você pode utilizar como crédito e vai ser utilizado como crédito. O que pode acontecer eventualmente é que você tenha que pagar imposto adicional no Reino Unido, mas não pagar imposto duas vezes. Tem algumas regras transitórias e pontos de atenção aqui que eu gostaria de mencionar para você. Para quem aplicou o Remittance Basis no passado e quer trazer a remessa agora para o Reino Unido, tem alguns descontos lá, se não me engano é 50%. O ganho de capital estrangeiro, né, durante esse período de isenção do FIG também é coberto, não só o imposto de renda. E tem algumas regras transitórias que o governo inglês continua trabalhando e vai continuar alterando e vai continuar preparando novos documentos que o profissional, que o consultor, que o contribuinte vai ter que estar de olho, porque vai ter alteração daqui para frente ainda, continua alterando, continua implementando, porque não está ainda totalmente 100% implementado. Aqui a diferença entre não residente e residente, aqui para fazer um sumário para você. Primeira situação, o contribuinte não é residente fiscal no Reino Unido, é residente fiscal no Brasil, por exemplo. Ele vive no Brasil. Nesse caso, ele só tem que pagar tributo e imposto no Reino Unido sobre a renda do Reino Unido, mas não do Brasil, através do self-assessment tax return também, se ele tiver renda no Reino Unido. Agora, se ele tiver renda no Brasil, não precisa declarar. No caso, um contribuinte que é residente fiscal, ele vive no Reino Unido e ele tem a isenção do FIG. Ele vai participar do FIG porque está dentro dos 4 anos. Nesse caso, fica isento no Reino Unido, pagamento do imposto da renda que ele tem no exterior durante 4 anos.
Porém, quando acabar esses 4 anos, que eu vou comentar agora, ele vai ter que declarar também a renda que ele tem no exterior, no Reino Unido, e usar o imposto de renda dele como crédito. Então, são duas situações. O residente fiscal no Reino Unido, ele está durante os 4 anos de isenção do FIG ou já não está dentro dos 4 anos da isenção do FIG. Eu vou repetir aqui novamente. Independente da situação, se está dentro da isenção do FIG ou fora da isenção do FIG, eu mais do que recomendo a preparação do imposto de renda. Alguns exemplos práticos aqui interessantes. Primeiro, que é a questão do visto, a questão do teste de residente. Um estudante brasileiro, por exemplo, que ele vive no Reino Unido, ele tem fonte de renda no Reino Unido, mas desculpa, ele não tem renda no Reino Unido, mas ele tem renda no Brasil. Um estudante que estuda, então ele não tem renda no Reino Unido, mas ele tem no Brasil. Tudo vai depender não da situação do visto dele, vai depender da situação se ele é elegível ou não para o FII. Se ele for elegível e está dentro dos 4 anos, maravilha, não precisa declarar nada. Agora, se ele não for elegível dos 4 anos, a renda do Brasil entra na base de cálculo, no cálculo do imposto de renda aqui no Reino Unido. E aí ele vai poder utilizar o imposto de renda que ele pagou no Reino Unido no Brasil como crédito no Reino Unido. Então não tem nada a ver com o visto, novamente, tem a ver com a situação de residente fiscal de cada um. Um outro exemplo aqui, um residente no Reino Unido, então residente fiscal no Reino Unido, com renda no Brasil. Novamente, tudo vai depender da sua situação. Você está dentro da elegibilidade dos 4 anos do FIG ou não? Se você está dentro, você não precisa declarar a renda que você tem no Brasil. Se você não está dentro dos 4 anos de isenção, você vai ter que declarar a renda do Brasil no Reino Unido e usar o imposto de renda que você pagou no Brasil como crédito no Reino Unido. Um outro caso aqui, um contribuinte que é não residente no Reino Unido, ele vive no Reino Unido e ele tem renda no Brasil. Novamente, se ele não for residente no Reino Unido, ele for residente no Brasil, ele só vai ter que declarar e pagar o imposto de renda no Reino Unido sobre a renda que ele tem no Reino Unido e não no Brasil. Quais são os passos práticos que eu acho que você deve prestar atenção? Primeira coisa é determinar a sua residência fiscal através do Statutory Residence Test, do SRT, e saber eu sou residente fiscal ou não. Segundo, é sua elegibilidade para o FIG. Eu estou elegível dentro dos 4 anos ou não. A terceira coisa é você mapear suas fontes de renda. Ou o que eu tenho de renda e o que eu tenho de renda onde? Eu tenho essa renda no Reino Unido, eu tenho essa renda no Brasil. Aí você avaliar a necessidade do self-assessment, como eu disse, na minha opinião, todos os casos são casos que necessitam da preparação do imposto de renda, porque você vai ter que clicar o box lá para poder estar elegível, e aí você não se confundir, não confundir o governo no futuro, e aí você planejar as remessas e qualquer outro tipo de evento tributável no futuro. A linha do tempo e os prazos aqui, que é muito importante. A gente já sabe que começou esse novo regime em abril de 2025, para quem vai usar, vai ter o benefício da isenção, vai até o 4 ano da residência. A gente tem agora até outubro para poder preparar o self-assessment e entregar o imposto de renda 25/26 até janeiro de 2027. E aqui dá um exemplo, um exemplo bem simples aqui de um cálculo. Vamos supor, por exemplo, que é um contribuinte que tem residência fiscal no Reino Unido e o FIG não é aplicado porque não está dentro dos 4 anos. Aí esse contribuinte tem uma renda de trabalho, ele é funcionário no Reino Unido, tem 50 mil de renda bruta, só que ele tem renda no Brasil também, ele tem um aluguel de uma propriedade lá que dá 40 mil reais por ano. Nesse caso, por exemplo, tem um imposto adicional, um top-up, no Reino Unido, após a preparação do imposto de renda, de 1.325 libras. Então, conclusão nesse caso aqui, sim, há imposto adicional a pagar no Reino Unido sobre a renda de aluguel do Brasil, né, de 1.325. Então, tudo vai depender individualmente, de caso a caso, do valor da renda que a pessoa tem no Reino Unido e também no Brasil. Perguntas? Uh... Tem umas perguntas aqui, vamos lá. Rodolfo, eu devo ter perdido esta informação. Como eu estou em UK há 18 anos, esse cálculo é retroativo pelos últimos 14 anos para mim ou somente anual? Bom, se você está 18 anos no Reino Unido, significa que você não consegue ter o benefício da isenção dos 4 anos, isso significa que você, a partir de agora, de abril de 2025,
nesse próximo imposto de renda 2025, 2026, que tem um prazo de entrega até janeiro de 2027, você vai ter que sim declarar a sua renda que você tem no Reino Unido e também a renda que você tem no exterior, incluindo a renda brasileira. Pessoal, se vocês têm pergunta, pode mandar no chat aqui, tá? Vamos lá, gente. Se você tem uma pergunta, agora é a hora. Aproveita que eu já respondo agora a pergunta. Residente fiscal no Reino Unido há mais de 4 anos, no caso de transferência de renda do Brasil para o quê? Seria isento de pagar taxa em Reino Unido, pois mensalmente essa renda se transfere para o quê? Gasto investido no valor. Bom, gente, tem uma coisa aqui muito interessante aqui que eu vou mencionar, que é a diferença entre o que que é renda, o que que é capital acumulado, né? Quando a gente fala de imposto de renda, tem duas coisas interessantes aqui. A primeira coisa é que o imposto de renda no Reino Unido, né, o governo inglês está preocupado com a renda e não com o patrimônio, né? Essa é a primeira coisa. Tem alguns países, por exemplo, Espanha, Portugal, enfim, Reino Unido, Estados Unidos, que precisa declarar também os bens, da mesma forma que tem que fazer a preparação do imposto de renda no Brasil. Não é o caso do Reino Unido. O Reino Unido, o governo inglês está preocupado com a renda. E isso é um ponto muito interessante e muito polêmico. Por quê? Porque se a pessoa, o contribuinte, ele já tiver capital acumulado, ele já tem dinheiro, por exemplo, guardado no Brasil, inclusive já está declarado no imposto de renda, e ele trazer esse dinheiro para o Reino Unido, né, isso que é o interessante. Não é a mesma coisa que trazer o dinheiro dele, que é o dinheiro que ele teve de renda naquele ano que foi auferido, praticamente. Então, fica essa confusão que eu falo aqui das torneirinhas, né, que são das caixinhas. Eu tenho essa caixinha que é a minha caixinha de capital acumulado. Eu tenho essa caixinha aqui, que é a caixinha que eu paguei, que eu estou pagando imposto agora que está entrando dentro da isenção. É muito bom, é muito uma boa ideia você separar essas caixinhas corretamente. Eu sei que não é fácil, mas para na hora que tiver qualquer tipo de questionamento, você conseguir falar assim, ó, esse dinheiro que eu trouxe do Brasil de lá para cá para poder pagar minha manutenção, não é o dinheiro de renda, mas é o dinheiro de capital. É isso praticamente. Eu sei que na prática é uma coisa, na teoria é outra, mas a expectativa do governo inglês é essa. Uma vez que você consegue separar o que é capital com o que está dentro do FIG, com o que está fora do FIG, você consegue fazer essa remessa corretamente e você evitar imposto adicional no futuro. E lembrando também que lá no imposto de renda também, nesse 25/26, vai estar dizendo também qual que é o valor que você teve da renda do Brasil que você praticamente está isentando durante os 4 anos. E aí é esse valor que você vai poder trazer depois dos 4 anos sem pagar imposto adicional. Há mudanças para quem declara por Arising ou só Remittance Basis? Bom, aí não vai ter mais diferença nenhuma, na verdade, né? Só depende, só para quem está nesse período dos 4 anos. Para quem vai estar dentro da elegibilidade dos 4 anos, não tem mais o Remittance, tem o FG. Então a pessoa vai estar entre o Arising e o FG. E depois dos 4 anos, todo mundo passa a ser Arising, porque não tem mais o FG, a isenção do FG. É isso praticamente. É substituir o regime anterior do Remittance pelo FG, né? E a preparação do imposto de renda, a complexidade do imposto de renda praticamente vai ser a mesma do que tinha via Remittance Base. Okay? Então, o importante aqui, né, a sugestão é que você contrate um profissional, uma empresa de contabilidade, que prepare a sua contabilidade corretamente, porque, novamente, não é um imposto de renda muito simples de ser preparado. Tem que ter um pouco mais de conhecimento técnico, é isso. Eu tenho investimento no Brasil, um fundo de investimento imobiliário que gera dividendos mensais isento de imposto de renda. Tem alguma garantia aqui no Reino Unido, esse valor vai ser... Pois bem, esse aqui é um dos casos, né? Se o seu dinheiro que está no investimento, está no fundo de investimento imobiliário, gera dividendos, na pessoa física isso, não na pessoa jurídica. Então você não blindou o seu patrimônio, você não tem holding. Se está realmente na pessoa física e você não está no período dos 4 anos de isenção, você não está da elegibilidade, e você está recebendo esse dinheiro do Brasil e está declarando o seu imposto de renda, você sim vai ter que declarar essa renda no Reino Unido, junto com a declaração do imposto de renda. E é um problema técnico, na verdade, né? Então vamos lá. Eu te dou até uma dica aqui. Será que você realmente precisa fazer essa retirada dos dividendos ou não? Tem alguma forma de você acumular isso aí e não retirar? Então,
A forma como o contribuinte brasileiro, que está no Reino Unido mais de 4 anos, que não vai se utilizar dessa isenção dos 4 anos, a forma como você estrutura e organiza, né, o seu patrimônio e a sua renda no Brasil, a partir de agora, é muito importante. Você tem que organizar de uma forma que minimize o seu imposto de renda no Brasil e também no Reino Unido. Essa é a dica que eu te dou. E tem muitos casos, por exemplo, que vale a pena, inclusive, tirar bem da pessoa física, jogar para a pessoa jurídica, montar holding, não distribuir os dividendos, atrasar os dividendos, enfim. É muito importante que você analise individualmente a sua situação, faça um planejamento tributário, para que você organize e busque a forma mais eficiente, mais barata de organizar a sua situação tributária no Brasil e no Reino Unido. É... Cliente com aposentadoria no Brasil e mora com familiares no Reino Unido. Vamos lá, a questão é, você tem dinheiro guardado ou não? Tem dinheiro de capital ou não? Mas se está tá fora da elegibilidade, você está mais de 4 anos, é, enfim, no Reino Unido, você não tem a isenção do FG e você prepara o imposto de renda. Se prepara o imposto de renda e tem renda e tem imposto a ser pago, aí vai ter que declarar no Reino Unido também e ver se vai ter imposto adicional ou não. Agora, eu te dou uma ideia: se você já tem capital, você pode trazer dinheiro via capital de manutenção para poder ajudar a família. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Eu já moro há 29 anos aqui, só tenho dinheiro de um terreno que vendi no Brasil, aplicado lá, vou precisar declarar esse dinheiro, comprei um terreno, eu faço declaração aí, seu caso é um pouquinho mais complexo, mas enfim, você vendeu o terreno no Brasil, eu não sei quando que você vendeu o terreno, isso é importante, mas você vendeu, e aquilo que você recebeu, você aplicou. Bom, aí vamos ver, quando que você vendeu esse terreno, né? Se foi no ano fiscal depois de abril de 2025, né, que tudo vai depender do seu imposto de renda. Porque nesse período, vamos lá, o ganho de capital também vai equivaler ao imposto de renda aqui no Reino Unido, né? Vai ter o mesmo tipo de tratamento. Porque no Brasil, o ganho de capital e o imposto de renda é diferente, a forma que calcula do que aqui no Reino Unido. Mas aí é importante eu saber aqui quando é que você vendeu esse terreno, quando é que você aplicou. Então, se você vendeu esse terreno depois de abril de 2025, e você vai declarar o imposto de renda lá, e você pagou o imposto de renda normalmente, e você não está dentro dos 4 anos da elegibilidade, você vai ter que declarar sim aquela renda também aqui no Reino Unido e também ver se vai ter algum imposto adicional ou não. E do dinheiro que você recebeu, que você aplicou, é o mesmo tratamento. Se você não está indo da elegibilidade dos 4 anos, você também vai ter que declarar o imposto de renda, a renda que você teve no Brasil, desse fundo aplicado aqui no Reino Unido. Então, tudo também tem uma situação também que é importante, gente, é entender a situação de cada um do brasileiro, se ele prepara o imposto de renda no Brasil ou não, e se ele preparou a declaração de saída e a comunicação de saída efetiva no Brasil também ou não. Então, essa é uma situação muito interessante, porque quem preparou o imposto de renda, para quem preparou a comunicação de saída e declaração, e está pagando via Carnão-Leão, enfim, não está preparando o imposto de renda, já fez a saída, é um pouco mais complexo, né? Tem algumas diferenças na forma de pagar os impostos, mas não significa que você também não tem que declarar aqui no Reino Unido. Agora, tem muito brasileiro, eu tenho certeza que 80% do brasileiro que vive no Reino Unido não preparou a comunicação seletiva no Brasil e não preparou a declaração seletiva no Brasil. O que significa? Significa que ele está preparando o imposto de renda dele no Brasil normalmente, né? E aí, o que eu dou de dica para essa pessoa? Para que ela tome a decisão correta. Ela tem duas formas: ou fica como está, né, que não é recomendado por dois motivos. Primeiro, porque lá no Brasil, se você não deu a comunicação e a declaração de saída, você continua como residente fiscal no Brasil, você corre o risco de ter que pagar o imposto de renda no Brasil sobre o que você tem no exterior aqui no Reino Unido, e vice-versa. E, por outro lado, aqui no Reino Unido, você pode utilizar a sua declaração de renda como base para você calcular se vai ter imposto adicional ou não, mas a sua situação na prática está irregular, né? E aí, se você não fizer nenhum nem o outro, você vai estar irregular aqui e irregular no Brasil. Outra pergunta aqui. Para pessoas que moram no Reino Unido há mais de 4 anos, quer dizer, elas não são elegíveis para o FG, e continuaram declarando imposto de renda. Foi isso que eu falei aqui agora. Ela continua preparando imposto de renda. Vai ocorrer alguma multa no Brasil? Não, não vai ocorrer uma multa no Brasil. Agora, por via de regra, você deveria estar declarando seu imposto, sua renda no Brasil, que está declarando imposto de renda, também aqui no Reino Unido, e ver se vai ter algum valor de imposto adicional a ser pago ou não. Eu acho que é interessante nesses casos, por exemplo, que o brasileiro não fez a declaração de saída e comunicação,
seria interessante estar enviando para o seu contador, para o seu empresa de contabilidade, o seu último imposto de renda, né, e explicar para ele a sua situação atual, para ele poder fazer o quê? Um cálculo, uma simulação da sua situação tributária para poder saber, enfim, afinal de contas, se você tem ou não que pagar imposto adicional, né? E ainda e também te dá um pouco mais de dica e sugestão, enfim, te dá conselhos de o que você tem que fazer com a sua situação no Brasil também, caso você não fez a declaração de saída e a comunicação de saída efetiva no Brasil. Isso significa que, na prática, você continua sendo residente fiscal no Brasil e também no Reino Unido. Aplicações financeiras no Brasil, precisa ser declarado? Se está no seu imposto de renda, sim, precisa ser declarado. Se não está no seu imposto de renda, você já fez a declaração de saída e tem tributação no Brasil, sim, tem que preparar, tem que declarar também a sua aplicação financeira, porque é renda financeira, é renda do produto financeiro, também tem que ser declarado no Reino Unido. E utilizar o que você pagou de imposto de renda como crédito no Reino Unido. Mais pergunta aqui. Eu tenho investimento no Brasil, um fundo de investimento imobiliário que gera dividendos mensais isentos. Bom, aí é aquilo lá. Pode ser que tenha renda que seja isenta no Brasil, se você não tiver elegível para os 4 anos, é isenta no Brasil, mas não é isenta no Reino Unido. Aí vai ter que pagar o imposto adicional no Reino Unido. É a mesma coisa da situação dos dividendos, né? No Brasil, que até agora não paga nada, tem essa alteração aí que está para ser assinado para poder ser taxado a 10%, mas se o seu dividendo no Brasil não é taxado nada, você vai ter que pagar ele full aqui, vai ter que pagar a distribuição aqui no Reino Unido. Aí, a dica que eu te dou, a sugestão é, será que você tem a necessidade, você precisa tirar os dividendos? Ou você pode manter esse dinheiro como lucro retido na empresa, né? Essa é a pergunta. Ah, esse novo sistema foi implementado pelo Brasil ou pelo Reino Unido? Esse novo sistema foi implementado pelo Reino Unido, o FIG não tem nada a ver com o Brasil. Gente, eu acho que eu fico por aqui, eu respondi a maior parte das perguntas. Enfim, se você tem qualquer outro tipo de pergunta, tá aqui. Na Versus Services, nós estamos praticamente dando uma consulta gratuita de 10 minutos para o contribuinte, para qualquer contribuinte. Nosso objetivo é estar ajudando o brasileiro, estar dando a informação e atualizar e buscar a melhor forma para minimizar os impostos aqui no Reino Unido. Tá aí o WhatsApp da Versus Services, se você quiser anotar, bate uma foto aí, dá uma ligada para a gente. Qualquer tipo de pergunta em relação ao novo regime FIG, nós vamos estar felizes aí em responder. É muito bom editar esse tipo de webinário para que ele pelo menos cubra aí 95% das questões comuns, né, que o contribuinte tem, porque afinal de contas é uma alteração de regime brusco aí, né? Ele como eu diria assim, pode ser que seja aí um matador. Em alguns casos, muita gente vai se beneficiar, que são os novos residentes, mas muita gente vai ser prejudicada financeiramente. Fico por aqui, gente. Um grande abraço aí e que vocês tenham um bom dia.